No Saber Direito desta semana, você vai ter lições sobre teorias do crime. Entenda as escolas casual clássica e neocantista e aprenda sobre as teorias finalista do crime, funcionalista teológica e funcionalista sistêmica do crime. As aulas são com o professor Ivan Moraes Ribeiro. Olá a todos! Hoje, agora, nossa quarta aula. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Hoje falaremos sobre funcionalismo, um funcionalismo específico, o funcionalismo teleológico, de Hoxton ou Hoxton, depende da pronúncia. Hoje trataremos sobre essa escola que vem revolucionando o direito penal, que até então é dominado pela escola finalista, que estudamos na aula 3. E é muito importante, aqui eu faço uma pausa e peço para que todos que, caso não tenham assistido às outras aulas, assistam, porque cada aula é um degrau para que entendam o assunto da próxima aula. Então, as próximas aulas são muito importantes para o conhecimento dessa. Então, vamos lá. Funcionalismo teleológico de Hoxton, ou Hoxton, como vocês prefiram. Começamos. Primeiramente, como falamos nas outras aulas, a questão do contexto é importantíssima. A estrutura sobre a qual está acoplada a teoria, a escola, é importante para conhecer quais são e qual é o funcionamento e quais são os elementos e como eles são vistos e enxergados de acordo com determinada escola. Então, nós vimos a plataforma positivista, quando falamos da escola clássica. Nós vimos a plataforma da filosofia dos valores, quando falamos do neocantismo. Nós vimos uma plataforma ontológica e um pouco mais equilibrada do finalismo, que hoje é o que domina no Brasil, é o que comanda. E agora iremos ver o funcionalismo teleológico de Hoxton. O funcionalismo teleológico, uma teoria que está impactando a jurisprudência de todo mundo e com elementos interessantíssimos. Vamos estudar agora funcionalismo teleológico. O primeiro aspecto que é preciso analisar aqui é o aspecto contexto filosófico. E qual que é esse contexto? Estamos falando a partir de 1960. Logicamente que na Alemanha, sempre na Alemanha, temos uma dogmática penal muito forte lá. Eles fizeram um código alternativo. Sugestões para falar, legisladores, esse código aqui é melhor. Quem que fez isso? Diversos doutrinadores da Alemanha se juntaram e fizeram um código penal alternativo. Não foi aceito, mas suas ideias espalharam pelo mundo. E em 1970, Hoxton escreve um livro que revolucionou. Por que revolucionou? Porque ele traz uma ideia bastante interessante. Ele conseguiu captar, ou captaram dele, que o mundo estava se abrindo para um neopositivismo, para um constitucionalismo. Se recorda? Quando falamos de constitucionalismo moderno, lembramos de regras, princípios. A interpretação judicial toma uma forma avassaladora. Não bastam só regras, são necessários princípios, princípios constitucionais. E a partir de então se surge uma hermenêutica, uma interpretação do direito positiva. O aplicador do direito não precisaria apenas ler a lei de modo frio, ele poderia interpretá-la e junto com ela criar até mesmo um direito. Hoje temos inúmeras críticas do próprio constitucionalismo, chamando tudo isso de panconstitucionalismo, que tudo é princípio, e se perdeu a razoabilidade da lei seca, a importância da regra, e está se privilegiando muito o princípio. É esse o contexto, é o contexto de princípio, é o contexto valorativo. Só que o contexto valorativo não vem com uma subjetividade muito grande, ou não deveria vir. Ele vem por um vetor axiológico, que chamamos de princípio. E esse vetor axiológico tem que respeitar algo. Tem que respeitar a Constituição. Ele tem que respeitar a Constituição. Não pode ser um valor totalmente contrário à Constituição, aos valores constitucionais. Ele tem que ser um valor de acordo com a Constituição. Percebam a limitação que o neocantismo não tinha. É uma limitação muito importante de se entender, mas muito importante. Os valores, quando são colocados no direito, eles são colocados através de vetores axiológicos, lembra-se? Axiologia, valores.
vetores axiológicos. E esses vetores estavam surgindo da onde? São vetores que partem da Constituição. São vetores constitucionais. E Hoxin fala o quê? Finalistas, que é a escola anterior. Pelo amor de Deus, vocês estão preocupados demais com o sistema, em aparar a aresta, em refinar tudo que é instituto. Bacana, isso é importante. Vocês trouxeram um novo grau de refinamento para o direito penal em termos de instituto? Sim, maravilha. Mas não é só isso o direito. Não é só isso o direito. O direito tem valores também. Tudo bem, vocês falam que são um modelo mais equilibrado, mas cuidado. E a Constituição? E o respeito incomensurável aos princípios constitucionais? Estava na moda. E os valores incomensuráveis dos princípios constitucionais? O direito penal tem que observá-los. Vocês estão muito preocupados em ter um sistema perfeitinho, lisinho, aquela esfera redonda, sem nenhuma aresta. Mas vocês estão esquecendo da realidade. Vocês estão esquecendo que a realidade muitas vezes é torta. E que um sistema extremamente delineado, sem arestas, aquela esfera perfeita, ele pode estar em descompasso com a realidade. Ele pode estar em descompasso com a realidade. Vocês têm que parar de se preocupar com exaurir discussões acaloradas, imensas, profundas, sobre determinados institutos e estão esquecendo da realidade, dos princípios, dos valores. Valores com vetores axiológicos na Constituição. Valores com princípios constitucionais. Vocês estão esquecendo dos princípios. A partir de 1960, 1970, 1980, Hoxin, que é tido hoje como o maior, por muitos, como o maior doutrinador penalista vivo, e um dos maiores do século XX e XXI, como um dos maiores, disse o seguinte: vocês, finalistas, foram muito importantes. Foram muito importantes para a evolução do direito penal, a sistematização. As suas categorias racionais de elementos do crime foram muito importantes. Mas agora é necessário um passo adiante. O direito penal do futuro está surgindo. Um novo passo está se dando, deixando de lado um pouco o direito penal moderno, surgindo um direito penal mais moderno ainda. Quem sabe da pós-modernidade, como chama a filosofia hoje. Um direito penal em que não fica restrito a aparar extras e construir um sistema perfeito, uma esfera maravilhosa, mas entendendo as impurezas do mundo, recebê-las, interpretá-las, mesmo que isso, eu vou repetir, mesmo que isso infrinja o sistema criado perfeito da dogmática penal dos finalistas. Por quê? Porque a justiça, a aplicação justa, segura, de garantia, de defesa social, ela está na frente do que o respeito a um sistema perfeito. É melhor se ter um direito penal sendo aplicado de forma justa, real, do que ele está preso numa redoma perfeita de um sistema. Vamos aceitar as impurezas do mundo, vamos aceitar as dificuldades, é impossível criar um sistema perfeito sem arestas. Mas o importante no direito penal, é descobrir o fim dele. Presta atenção, é descobrir o fim dele. E é por isso que nós chamamos de funcionalismo, função do direito penal, teleológico, de finalidade, de telos. Porque o principal objetivo desse doutrinador é falar: tudo bem, o sistema já é lindo, parabéns, vocês criaram uma coisa bastante interessante, traz harmonia, mas vocês esqueceram de se perguntar qual é o fim do direito penal, para que ele serve? O sistema tem que estar condicionado, subordinado ao fim do direito penal, à finalidade. O sistema não pode ser fechado ao ponto de em nenhum momento se referir à funcionalidade de uma pena. Porque se eu perco isso, eu perco a essência do direito penal. O sistema tem que estar condicionado, presta atenção, o sistema tem que estar condicionado
ao que interessa. Não é o sistema pelo sistema maravilhoso, mas é o sistema pelo sistema em função de algo, em função do telos, da teleologia, em função da finalidade do direito penal, que é punir sim, mas também de garantir. É um equilíbrio. Qual que é a função do direito penal para Hoxton? É um equilíbrio entre o direito de punir e a garantia dos acusados, a garantia do cidadão, que não pode ser condenado sem uma lei anterior, que não pode ser condenado se ele não criou um risco permitido. Perceba, Hoxton fala o seguinte, atenção, não é mais o sistema pelo sistema. O sistema agora é importante sim, o sistema é o sistema de estar bonito, mas ele não precisa ser perfeito. O mais importante é o sistema se dobrar, se ajoelhar, para que ele seja um instrumento da função do direito penal. E qual que é a função do direito penal para Hoxton? A proteção de bens jurídicos, a proteção de bens jurídicos de forma subsidiária, como o direito penal de intervenção mínima. Sim, o direito de punição também, porque isso traz uma segurança jurídica. Mas não se esqueça disso. O arcabouço, o contexto, a partir de 1960, 70, que surge através do pós-positivismo, do neoconstitucionalismo, os princípios influenciando, os princípios constitucionais influenciando, o aplicador do direito interpretando ao ponto de se criar. Mas Hoxton fala o seguinte, função, finalistas, vocês em nenhum momento pensaram qual que é a função final do direito penal. Em nenhum momento vocês criaram um sistema para que ele fosse um sistema em que pudesse direcionar o sistema penal para alguma funcionalidade. E nesse momento, Hoxton faz o quê? Ele faz uma abertura para a política criminal. Até então, a política criminal era uma anã nas discussões de dogmática penal. Nós temos 3 ramos do direito penal que a gente costuma citar, e alguns falam que um dos ramos não é nem direito penal efetivamente, é um saber próprio. Criminologia, dogmática penal jurídica e política criminal. Hoxton fala que a dogmática se fechou, não dialogava com a criminologia, não dialogava com a política criminal. Como que eu vou aplicar uma lei sem prestar atenção na política criminal que existe? Um exemplo muito claro, hoje, nos dias de hoje, a Lei de Maria da Penha foi criada por conta de uma política criminal de resguardo das mulheres. E o modo de se interpretar esse direito, a dogmática, o caso a caso, puxa princípios constitucionais de política criminal. Hoje, várias decisões do país, jurisprudenciais, têm a política criminal por trás, quando são deferidas, quando são fundamentadas. Claro, há uma crítica quanto a isso. A crítica de que usar o indivíduo para uma política criminal é errado. Mas, Hoxton chama esse ponto. Chama o ponto de que o direito penal está aberto à política criminal e à criminologia. Ele faz uma abertura, porque ele traz valores. Ele traz valores para o sistema que o finalismo tinha resguardado alguns do neocantismo, mas tinha abandonado muitos de outras partes. Então o funcionalismo fala, o finalismo esqueceu. O finalismo esqueceu um pouco dos valores, eu estou trazendo de volta. Eu estou trazendo de volta os valores, a partir de agora eu quero valores aqui. Valores, quando eu falo em função, em finalidade, eu estou falando de valores. Não estou analisando um ser, um objeto, estou falando de valores, de o que eu quero para o futuro, o que eu quero com aquilo. Agora vocês vão me perguntar, professor Ivan, tá, calma, então, eu estou entendendo o seguinte, tivemos o causalismo, positivismo lá fechadinho, sistema fechado, perfeito. Fechado até demais, não entrava nenhum valor. Isso, perfeito. O causalismo clássico era isso. Aí, professor, veio o neocantismo. O neocantismo, a plataforma do neocantismo abria para valores. E abriu demais. O valor era qualquer coisa. Inclusive, o nazismo se apropriou dessa retórica. Que se é aberto a valores, então eu vou determinar quais são os meus valores. Utilizou o direito penal como instrumento. Assistam a aula 3 e a aula 2, são importantíssimos. Então, o causalismo fechou, fechadinho, o causalismo clássico, tudo fechadinho. Aí vem o neocantismo e abre, com um monte de valor, abre. Inclusive, servindo de instrumento para, infelizmente, o nazismo, em certa medida. Aí veio o finalismo e fecha de novo. O
fecha de um modo mais equilibrado, não tão forte quanto o causalismo, mas fecha de novo. Fecha de novo, com outro valor, tipicidade material, como a gente já falou, licitude material, mas ele ainda mais é fechadinho. Não é tão aberto como o neocantismo, nem de perto. Ele é fechado, mas não tão fechado como o causalismo. Aí vem, ou seja, fecha, abre, fecha, aí vem o funcionalismo e o que faz? Abre. Abre. É ir de volta, claro, com suas especificidades, com seus pontos específicos ali, com conceitos bem mais trabalhados. Mas aí vem o funcionalismo e abre. Então, fechou, abriu. Só que vai abrir agora não ao ponto do neocantismo, porque o neocantismo não tinha limitação. Olha só o quanto isso é importante. O funcionalismo, ele traz limitação. E qual que é a limitação? O princípio constitucional. Princípios constitucionais. Você tem valores, você tem axiologia, mas mais limitado. Ele traz a limitação que o neocantismo não trazia. A limitação que Roxen traz são dos princípios constitucionais. Quer fazer política criminal? Quer fazer dogmática penal? Maravilha. Mas não esqueça ali o princípio constitucional. Princípios constitucionais. Direito penal da intervenção mínima, de intervenção mínima, né, de ser subsidiário, fragmentário, tudo isso. Não se esqueça dos princípios constitucionais, porque se não tem princípio constitucional, está errado. Se não tem respeito aos princípios, está errado. São valores limitados. São valores limitados. Então entenda isso de modo muito claro. O funcionalismo, a partir de 1960, 1970, o Roxen escreve o livro que virou referência mundial no assunto de funcionalismo teleológico, em que ele diz isso. Finalistas, vocês são importantes. Eu não desconsidero a importância de vocês, principalmente quando trouxe o dolo e a culpa para a tipicidade. Mas, presta atenção, vocês são muito fechados, você só pensa no sistema, naquele cavalo perfeito, até nos exercícios de física a gente lembra aquela esfera perfeita, né, o cavalo da esfera perfeita. Não, a realidade não é essa. E lembre-se, a dogmática penal não é um sistema individualizado, fechado, hermético. Ela serve para uma função. Você só tem o direito porque ele é um instrumento. Instrumento de concretização de valores, instrumento de concretização de segurança jurídica, instrumento de concretização de igualdade, instrumento de concretização do próprio direito de punir. Mas esse sistema tem que estar vinculado a isso. Porque se for para criar um sistema independente, ele não é um sistema válido, às vezes, no mundo do ser. E eu vou dar um exemplo. Foi aqui no funcionalismo que o princípio da insignificância ressurgiu. Ele já tinha elementos lá no direito romano, mas ele surgiu com força e é o que é como conhecemos hoje, a partir de 1960. Você acredita nisso? Professor não existia em 30, em 1920? Não. Cometeu o crime é crime. Ah, professor, mas a fulana só furtou uma lata de leite. Não interessa, está na lei, cometeu crime. Mas aqui para o funcionalismo, não. Para o funcionalismo, não. Porque tem valores. O funcionalismo vai perguntar, roubou uma lata de leite? Furtou, no caso, uma lata de leite? Por que puni-la? Qual é a necessidade da pena para esta pessoa? O que a sociedade vai ganhar com isso? Olha o princípio da insignificância. O direito tem que se basear na proteção dos bens jurídicos mais importantes. Não se preocupar com um furto de uma latinha de leite. Preste atenção. Nós temos que ter valores no direito, baseados nos princípios. O princípio da insignificância surge aqui com força. Olha que coisa mais interessante. A gente acha que isso é um princípio que sempre se aplicou. Não. Surge aqui. Há o desenvolvimento de várias questões. Roxen fala sobre justificação da pena, que daqui a pouquinho eu vou falar de modo mais calmo. Mas um exemplo, eutanásia. A pessoa está lá em coma durante 3 anos, a mãe daquela pessoa já é uma mãe idosa, 65 anos, vê o filho, visita o filho 3 vezes por semana, passa a mão na cabeça do filho, o filho nem pisca os olhos direito, e ela já no auge da experiência dela, vê aquele filho adoentado na cama, preso no próprio corpo, sem conseguir fazer nada, inválido. A única coisa que ela faz é chorar e pedir a Deus, inválido. Pergunta por que daquela vida para o próprio filho. Se ela mata esse filho,
se ela não aguenta essa dor, se ela mata esse filho, é crime. É crime. Se formos analisar no finalismo, lá na escola causal, é crime. Por quê? Tipicidade. Tem tipicidade? Tem. Tem tipicidade. O fato é escrito em lei, mataram uma pessoa. Tem uma lesão ao bem jurídico? Tem uma lesão ao bem jurídico importante. Então a tipicidade está ali. Tem causa excludente de licitude? Não tem, então tem licitude. O fato é lícito. O ordenamento jurídico não permite que ela mate. No Brasil, não. No Brasil, não permite. Traz a animosidade social? Traz. Traz repercussão valorativa negativa? Traz. Tem ilicitude. Tem culpabilidade? Tem. Ela é imputável, tem 65 anos. Ela poderia agir de outra forma? Poderia não matar o filho. Até pode se discutir se poderia ou não, mas está ali, tem a possibilidade. E é imputável. Tem consciência da ilicitude? Tem consciência da ilicitude. Ou seja, tipicidade, ilicitude e culpabilidade estão preenchidas. É crime. É crime. Roxin vai falar, é crime mesmo? Tem necessidade dessa pena? Me fala, você como juiz, condenaria essa mãe de 65 anos de idade? Condenaria essa mãe de 65 anos de idade a 10 anos de prisão, como pena mínima? Condenaria essa mãe a 8 anos de prisão, com 65 anos de idade? Há realmente necessidade nessa pena? Você realmente vai olhar o sistema fechado como ele é, ou você vai abrir o sistema para a justiça aos princípios da política criminal? Qual a função do direito penal? É realmente punir essa mãe? É realmente a função do direito penal punir essa mãe? Ou punir um criminoso? Ou realmente punir um criminoso habitual, que está lá, que já matou 5, 7, 10 pessoas? A função do direito penal é realmente punir essa mãe? Roxin começa a questionar isso e fala, o sistema não foi feito para ser fechado. O sistema foi feito para ser instrumento de uma função do direito penal, que é baseado em princípios constitucionais, que é baseado em princípios. Tem valores, tem sistema, mas são valores limitados e é um sistema que não pode estar fechado de forma ontológica, ele precisa estar aberto a valores. Perceba, Roxin chega com isso e começa a falar e fazer sentido. E ele começa a chamar a atenção. E as pessoas começam a falar, sim, isso é verdade. Eu não puniria essa mãe. Não tem necessidade dessa pena. Não tem necessidade dessa pena. Roxin vai citar Kant. Roxin vai citar Kant dizendo que a pena não tem uma função exclusivamente retribucionista. O que eu quero dizer com isso? Kant deu um exemplo muito famoso no livro dele. Muito famoso, dizendo o seguinte. Tem um monte de pessoas na ilha, são presos. Essa ilha começa a ser tomada pelo mar e todo mundo vai morrer. Os presos ali vão morrer. Você é o governante dessa ilha. E lá tem uma pessoa condenada à morte, um dos presos. Você soltaria essa pessoa ou deixaria ela morrer? Kant pergunta. Você soltaria essa pessoa ou deixaria ela morrer? E o preso que lá está, você soltaria ele ou deixaria ele morrer? Kant vai falar que se foi a pena, tem que ser retribucionista, tem que acontecer a pena, porque o criminoso infringiu o caráter, o imperativo categórico. Infringiu, ele sabia o que era. Ele sabia o que ia acontecer. Já com Roxin, eu vou até fazer uma análise daqui a pouco, já com vocês, sobre um trecho do que Roxin fala. Há necessidade realmente dessa pena, há necessidade de uma pena, enquanto a sociedade ia ser devastada, não ia ter mais sociedade ali, há realmente necessidade de puni-lo. Há necessidade de puni-lo. Qual a função preventiva dessa pena de puni-lo? De ser aplicada. Então ele vai trazer toda essa argumentação, uma argumentação sim de valores, uma argumentação voltada para o direito penal como função. E qual que é a função do direito penal? Punir? Perfeito. Mas qual é o fim da pena? Há necessidade de pena? A todo momento ele vai perguntar isso. E nós temos os elementos do crime, como a gente veio trabalhando em todas as aulas. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Roxin vai falar, eu não vou me debruçar tanto sobre esse sistema, porque, como eu já disse, não preciso ficar aparando tanto o sistema. A principal função do dogmático não é essa. Então, ele vai trabalhar de modo mais humilde, de modo menos intenso,
o elemento da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade. Ele não vai entrar tanto em nenhum outro elemento. Ele vai tratar de um modo mais amplo, relembrando a todos que o sistema está em construção, as ideias dele. E ele vai trabalhar, justamente, trabalha essa teoria analítica, trabalha, dá uma nova roupagem para ela, mas ele não se debruça extremamente como os finalistas fizeram. Mas ele traz considerações importantíssimas para o direito penal, mais elementos importantes para entender a complexidade faixa que existe quando falamos de crime, Uma complexidade que tem que ser traduzida em termos de sistema, tem, mas sempre observando a função do direito penal. Apenas para recapitular, o direito penal não deve ser guiado pela dogmática penal necessariamente, mas sim por princípios de direito penal, dizia Roxen. O que vai interessar, então, é a funcionalidade, as consequências do direito penal. Aquelas discussões de ação penal, dolo normativo, causal, natural, ele deixa um pouco de lado. Vai pensar o direito penal a partir de suas consequências. É um direito consequencialista, teleológico, finalístico. E não em um pensamento muitas vezes autopoético para dentro do próprio sistema. Vai ter sim dogmática, mas ela não vai ser a mais importante. Tenham sempre em mente, é um modelo de consequências. Isso é importantíssimo, Importantíssimo. Bom, e como é que é a estrutura de crime para Roxen? Muitos vão perguntar. Tá, Ivan, então você falou que ele não liga tanto assim para a estrutura, mas ele tem uma estrutura? Tem uma estrutura. Ele coloca as ideias dele numa estrutura. E ele dá uma nova roupagem. Primeira coisa, ele continua com aquela ideia de tipicidade, ilicitude e culpabilidade? Continua em certa medida. Só que ele acrescenta um elemento a mais. O quarto elemento é a necessidade de pena. Opa! Necessidade de pena. Sim, necessidade de pena. Além da culpabilidade, vai ter a necessidade de pena. E ele vai. Então, ele vai transformar como se fosse na equação. A, B, C, D. A, imputabilidade. B, melhor dizendo, A questão do fato tipo da tipicidade. B, ilicitude. C, culpabilidade. E D, necessidade de pena. São 4. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. E ele vai pegar 2 aqui e 2 aqui. Esse ele vai falar que é injusto, como nós já sabemos. Então, a tipicidade e a ilicitude ele vai chamar de injusto, como nós já sabemos por todas as nossas aulas, né, que é chamada de injusto. E ele vai chamar a culpabilidade e a necessidade de pena de responsabilidade. Então, é um injusto responsável. Se falar em algum momento injusto responsável na teoria geral do crime, Roxen, injusto responsável, ele dá um novo formato. Ele junta um quarto elemento, chamado de necessidade de pena, para demonstrar a função do direito penal, para demonstrar que o sistema é voltado para a função do direito penal, e chama de injusto responsável, sendo que a responsabilidade, esse responsável, é composto por 2 elementos. Culpabilidade, que ele não abre mão, existe, é uma forma de garantir a responsabilidade subjetiva, existe, sempre vai existir, e a necessidade de pena. Então é formado por esses 2 elementos. Então, se eu falar injusto responsável, estou falando de Roxen. Essa é a estrutura para ele, para o funcionalismo teleológico de crime. Injusto, responsável. E a plataforma que está ancorada essa teoria do crime para Roxen é uma plataforma valorativa? Sim. É uma plataforma fechada? Não. É uma plataforma aberta, relembrando algumas coisas do neocantismo, mas com limitações, porque nós sabemos o que aconteceu no neocantismo. Com limitações. As limitações são os princípios constitucionais. Não pode violar a Constituição. É uma axiologia, É um vetor interpretativo, mas com limitação. Então, é essa a plataforma. E aí, em relação à imputabilidade, ele vai desenvolver algo que está ocorrendo no mundo inteiro, que não é tão simples de entender, confesso, mas que é muito interessante. Chama-se imputabilidade objetiva. Melhor dizendo, imputação objetiva. Se você estuda direito penal, se você tem a prática, já ouviu falar disso. Imputação objetiva. Eu não vou me alongar aqui e entrar em muitos detalhes, porque daria uma aula inteira e quem sabe num próximo momento a gente não pode dar essa aula. Mas aqui o objetivo são lições. Eu quero passar para vocês o que é imputação objetiva de modo mais amplo, para vocês entenderem
esse elemento que ele trouxe que dialoga com política criminal, que dialoga com um sistema mais aberto. Presta atenção. Vou dar um caso para vocês, foi julgado pelas cortes brasileiras. Trata-se do seguinte. Uma comissão de formatura, médico, medicina, está se formando. Depois de tantos anos de formatura em medicina, demora. Você fica feliz, você quer festa, você quer comemoração, normal, maravilha, vamos para a comemoração. Cadê a comissão de formatura? A gente sabe como é que funciona, sempre tem aquela confusão, mas no final sai. E fizeram. Foram para uma chácara, e é festa, animação, estou formado, sou médico. E aí nessa festa chegou um participante, um sujeito bêbado. Ele estava drogado e depois bebeu e ficou bêbado também. E acabou caindo na piscina. Infelizmente, drogado e bêbado dificilmente sai da piscina, infelizmente morreu. Denunciaram a comissão por homicídio. Denunciaram. Falaram, ó, vocês foram imprudentes, deviam ter tomado mais cuidado, a morte deles aqui é uma consequência dos seus atos. Você, quando fez essa festa de formatura, devia ter prestado atenção mais. Chegou nas cortes. E o que falaram? Opa, peraí. Eu peguei lições aqui de Roxin, ouvi Roxin, li Roxin e falei o seguinte. Falou-se o seguinte no caso. A comissão não criou nenhum risco para esse sujeito. A função da comissão foi criar festa. E festa não é criar um risco para a pessoa morrer. Está dentro do risco permitido. Festa foi criação das pessoas. Não é um risco que o Código Penal deve se intrometer. O que essa comissão fez? Fez uma festa. O que tem a ver isso com direito penal, com punição? Vocês não podem atribuir, imputar objetivamente esse fato para ele. Imputar objetivamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Presta atenção. Presta atenção. Nexo de causalidade. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu presumo que vocês já tenham estudado, já tenham escutado e tudo mais. Se não escutou, escuta agora. O que é uma causa? Rapidamente, o que é uma causa? Então, se eu pego uma arma e atiro numa pessoa, quem deu causa à morte? Eu. O fato de eu pegar a arma e atirar. Aí vão falar, tudo bem, você deu causa, mas a pessoa que fabricou a arma também deu causa. A pessoa que fabricou o minério lá para fabricar a arma também deu causa, porque a arma veio deles. Como é que eu limito isso? Com o dolo e com a culpa. Quem teve o dolo e a culpa? Foi a pessoa que fez a arma? Não, fui eu. Então eu não faço uma regressão ao infinito de quem deu causa. Eu faço uma regressão até o dolo ou a culpa. E a imputação objetiva vai falar, perfeito, você faz uma regressão até o dolo e a culpa. Mas eu vou colocar mais elementos. Antes de você analisar se teve dolo ou culpa ou não, você vai analisar esses elementos aqui. Esse fato causou um risco, criou um risco, não criou um risco, nem precisa analisar dolo e culpa, nem precisa regredir. Nem precisa regredir, porque regredir para dolo e culpa a gente chama de causação, processo de causação, quem deu causa. Agora, de imputação o sujeito criou um risco, ele criou um risco. A sociedade aceita riscos, a sociedade é uma sociedade de risco. Uma das coisas que mais mata no mundo inteiro é acidente de trânsito. Acidente de trânsito, quer diminuir as mortes no mundo inteiro? Acaba com automóvel. Acaba com automóvel. Uma das coisas que mais mata é trânsito. Acidente, seja de qual for, bêbado ou não, acidente, é o que mais mata. Quer acabar com as mortes, está preocupada com morte? Acaba com o trânsito, acaba com o automóvel. Mas a sociedade não acaba. Por que não acaba? Porque a sociedade permite esse risco. Ela permite esse risco. É uma sociedade de risco. Ivan, inclusive a questão nuclear, sim, em determinadas situações, o desenvolvimento de materiais radioativos, a fabricação de questões nucleares, ela é permitida, porque é um risco que a sociedade permite. Então, quando a comissão de formatura criou a festa, ela não criou nenhum risco, ela criou uma festa. E festa não tem nada a ver com ter causado a morte. Não foi um risco proibido que ela criou. O que ela criou? Ela criou uma festa. Ah, Ivan, pode acontecer morte nessa festa? Pode acontecer, sim. Mas, a partir do momento que ela criou, o que ela criou? Ela criou a festa. Ela não criou um cenário de que alguém vai morrer. Ela criou algo permitido, que era a festa. Ela não criou um risco. Eu não preciso nem analisar se ele teve dolo ou não, para imprudência, culpa ou não. Não preciso nem analisar isso. Basta eu falar, perguntar.
Ele desenvolveu alguma atividade de risco para causar aquilo? Não desenvolveu. Foi uma festa? Foi uma festa. Então, ele não pode ser imputado objetivamente a ele esta conduta, esta morte desse sujeito. Isso foi decidido pelo STJ, inclusive. Foi decidido pelo STJ. Daqui a pouco eu passo o número do acordo, há um bom tempo atrás, adotando as teorias de Hoxie. Adotando as teorias de Hoxie. De quê? De que, para o sujeito responder, para ele ser considerado um imputador, não é causador, porque o causador é relação de causalidade, mas para ele ser considerado um imputador, para ser imputado a ele o crime, ele tem que ser acrescentado um novo elemento, um elemento de criação de risco. Criação de risco proibido. 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 Criação de risco proibido. Ou um aumento do risco. Um aumento exagerado do risco. E tudo isso é abarcado pela norma, pelo tipo penal. Então ele coloca mais um elemento para que fosse preenchido, para que pudesse ser considerado crime aquela situação. Ele adiciona um elemento, o elemento valorativo, o elemento normativo. Então a causalidade, quando você começa a regredir, quem deu causa? Você está falando de aspectos físicos, naturalísticos, ontológicos. Você está perguntando quem dá a causa? Causa de ação, reação, ação, consequência, causa e efeito. Lá do positivismo, é quem deu causa? Eu dei causa porque eu atirei. Maravilha. E quando eu falo de imputação, é como se fosse um novo aspecto, não é nexo de causalidade, mas um novo aspecto que liga o sujeito àquela questão. De imputação, de criação de risco. Isso é um dos principais, a gente chama das principais filhas, a filha querida do funcionalismo teleológico. É uma das principais ideias de Hoxie. Colocar um nexo normativo, não só um nexo causal, mas um nexo normativo. Aquela pessoa criou um risco, proibido. Um exemplo que ele dá, eu quero que meu tio faleça, e eu sei que ultimamente está dando muita morte caindo no avião. Eu vou lá e compro uma passagem para o meu tio. Compro uma passagem para ele. Vai que o avião cai, e o avião cai e morre. Quem deu causa àquilo? Causa naturalística, né? Ele deu a causa, ele ter comprado a passagem e tudo mais. Mas agora, ele criou um risco proibido? Não criou. Viajar de avião, nós sabemos que pode cair. Ele não criou um risco proibido. Então, a ele não poderia ser imputada o fato típico, não poderia ser imputado o fato típico. É uma questão a mais que se coloca dentro da tipicidade de imputação objetiva, né? Nessa questão de nexo causal, de imputação, não é nexo causal, mas de imputação, e coloca mais um estágio para ser preenchido, para ser considerado crime. O assunto, de fato, ele é complexo, mas em regras gerais, é basicamente isso de imputação objetiva. Então a tipicidade, ela continua sendo material, ela tem como função principal a proteção de bens jurídicos, tem a questão material dos bens jurídicos, de proteção à violação da norma, tem que violar um bem jurídico, e ela também vai ser incluída ali naquele bolo, naquele todo ali, a questão da imputação objetiva, que é muito importante. E depois temos a ilicitude. A ilicitude não é tão trabalhada para o Hoxie, ele considera a ilicitude material, mas ele não se debruça com tanta força sobre a ilicitude. Ele continua aceitando que tem a questão da materialidade, também tem uma imputação objetiva também, de certa parte, na ilicitude, mas ele costuma não trabalhar tanto e não é apontado muito para os doutrinadores. Agora, aí ele volta com força na culpabilidade, para falar o seguinte, ei, culpabilidade, maravilha, você existe aqui, o finalismo desenvolveu bem, mas nós vamos te ler, nós vamos te interpretar como a função da pena, tem que ser uma função preventiva. Lembra, a culpabilidade deixa de ser só culpabilidade, passa a ser responsabilidade, que é culpabilidade para impedir a responsabilidade objetiva, que é importantíssimo, e a necessidade da pena, para realçar a função do direito penal, para deixar sempre claro para o sistema que o direito tem uma função. A pena tem uma necessidade, para ser aplicada, a sociedade tem que ser necessária para a sociedade, tem que ter uma necessidade da pena. Os estudos são lidos nesse sentido. A culpabilidade, ela vai andar de mãos dadas com a necessidade da pena. E quando eu falo de necessidade da pena, o que eu estou fazendo? Estou trazendo valores. Me fala você o que é necessidade da pena. Como é que você vai conceituar isso? Você precisa de elementos valorativos. O que é necessidade da pena para um não pode ser para outro. Fica muito aberto. Mas Hoxie diz que não é aberto, porque vai ser analisado em termos de política criminal, em termos da função do direito penal e em cima dos princípios constitucionais. E é por isso que não fica tão aberto. Esta é a importância do sistema que ele traz. Essa importância que ele traz de responsabilidade,
que é formado por culpabilidade e necessidade da pena, e a questão da imputação objetiva é tão importante. Ele desenvolve outros institutos, desenvolve, por exemplo, a questão que com certeza vocês já devem ter ouvido, uma questão quando a gente trata de autoria, concurso de pessoas, que é o domínio do fato. Um exemplo aqui, uma das espécies de domínio do fato para Hoxie, quando o sujeito tem um domínio do aparato organizado de poder e se aproveita de pessoas dentro daquela estrutura de poder do Estado para cometimento de crimes. Esta pessoa que se aproveita, que está numa posição hierárquica muito alta, ela pode ser sim punível, ela pode ser sim considerada que ela cometeu um crime. Ela não tem, às vezes, direta relação com o fato, porque existe toda uma cadeia de autores que obedecem às ordens dele. Mas na hora que você vai subindo, na hora que você vai vendo do que se trata, você percebe que é uma organização, é um aparato organizado de poder, onde você consegue punir, ligar aquela pessoa poderosa ao crime. Por quê? Porque às vezes é muito difícil chegar para perceber que quem cometeu o crime, foi aquela pessoa lá de cima. Como é que você liga ela? É tudo quebrado, é tudo cheio de as pequenas ações que formam um todo. E Hoxie diz o seguinte, olha só, nesse tipo de caso, nós temos aqui o domínio do fato. Temos o domínio do fato. Respondendo a dogmática penal que não conseguia dar conta dessa questão no direito penal. Nós temos aqui o domínio do fato. Uma pessoa que tem, na hierarquia, um domínio da organização de poder, do aparato organizado de poder. Ele vai falar da pessoa que usa o deficiente como o agente imediato. O domínio do fato surge com Hoxie, que usa um deficiente, usa pessoas para cometer o fato, ela está lá por trás, dominando tudo e nem aparecendo, escondida, só no telefone, mandando ordem, de outro país, está mandando ordem para toda a organização que ela tem, para todas as pessoas. Essa pessoa, é difícil ligar ela ao fato criminoso, mas através do domínio do fato, Hoxie constrói um instituto que é possível ligá-la ao crime. É possível ligá-la ao crime. Então ele para de se preocupar tanto com o sistema e começa a ver que há casos em que você precisa prestar atenção e adaptar o sistema a um fato específico que é a funcionalidade do direito. De acordo com o sistema tradicional, não é possível condenar essa pessoa que está dando ordem lá em outro país, porque se eu for analisar as categorias jurídicas dogmáticas que tem nela, eu não consigo chegar até ele, então não pode puni-lo. Hoxie vai falar, não é assim não, eu vou desenvolver um instituto então, para mostrar que direito penal é justiça. Essa pessoa não pode ficar impune. Mas isso daqui não vai entrar muito bem no sistema, vai ficar contraditório com outras coisas. Não me interessa. O direito penal é instrumento de justiça. De garantia também, com certeza, mas também instrumento de justiça. Eu vou desenvolver um instituto e que eu vou conseguir abarcar essa pessoa. Mas não vai entrar direitinho no sistema. Não interessa. Não interessa. O importante não é a pureza do sistema sem arestas, o importante é a funcionalidade do direito penal. É a funcionalidade do direito penal. Essa é a importância principal para ele, um dos maiores doutrinadores alemães que existem e da atualidade o maior vivo, considerado por muitos. Então, quando falar de funcionalismo teleológico, vocês vão lembrar disso. Vocês vão lembrar de telos, de finalidade, de modelo consequencialista, de injusto responsável, responsabilidade, culpabilidade e necessidade de pena. Sendo que esta pena tem um caráter preventivo. Não é só retribuição da pena, não é só punir por punir porque ele cometeu. Tem que ter uma necessidade. Se a gente está em sociedade, o direito penal é feito para a sociedade, se não tiver interesse em punir, necessidade de punir, por que punir? Só porque ele cometeu o ato e transgrediu um imperativo categórico de Kant? Não, tem que ter necessidade. Como da senhora idosa, de 65 anos de idade. Teria necessidade dessa pena. Vocês aceitariam punir essa pessoa? Porque é muito fácil olhar por trás da televisão e acreditar que merece punição. Agora coloque a caneta na mão e decida. Coloque essa senhora de 65 anos de idade na prisão por 3 anos de regime fechado, por 4 anos de regime fechado. Você vai dormir? Tranquilo? A necessidade da pena é um caráter de justiça. Mas ela não pode ser solta no axiologia solta, e qualquer um pode falar que isso daqui é cultura, isso daqui é valor. Ela tem que ser no axiologia com base no constitucionalismo. Encaixou como uma luva no que estava acontecendo pelo mundo, em que o neoconstitucionalismo, pós-positivismo, interpretação constitucional, princípios do working, Alex,
falavam que é muito importante a principiologia. Nós vemos hoje uma função criativa do direito, muitas vezes indo além do próprio legislador, porque eles querem a função. Ivan, exemplo disso, o direito de minoria, como tem no direito constitucional. Não interessa, não está na lei, mas a função é proteger a minoria, então vamos criar aqui uma situação que proteja-os. Perceba como encaixou, se adaptou como uma luva no momento histórico, político, filosófico que estávamos vivendo em 1970, 1980, até os dias atuais. O Brasil, ele ainda é finalista, não temos dúvida disso. Ele ainda segue a escola finalista que vemos na aula 3, não perca, não perca. Mas o Brasil tem pitadas de funcionalismo. Já aceitou a teoria do domínio do fato, já aceitou a teoria da imputação objetiva, que por muitos chama-se teoria da não imputação objetiva. Já aceitou o direito como principiologia, teleologia. Tem pitadas muito fortes de funcionalismo teleológico. Alguns dizem que é o que vai dominar nos próximos anos, que o finalismo vai ser superado. Mas também não podemos deixar de criticá-lo. Alguns falam que está abrindo demais, está deixando muita arbitrariedade do juízo, até mesmo funcionalismo teleológico, ou incorrendo no mesmo erro do neocantismo. O mesmo erro do neocantismo. Alguns dizem que o funcionalismo teleológico está correndo para isso, está correndo para ser muito aberto, enfrentando críticas. Inclusive, alguns pedindo o retorno de um sistema mais fechado, que é o do finalismo, para realçar o finalismo. Porque está tendo muita discricionariedade e arbitrariedade em algumas decisões judiciais, que é aplicada de um jeito aqui e aplicada no outro canto do país de outro jeito. Ou aplicada para uma determinada classe social assim e aplicada para outra de outra forma. Está tendo uma discussão. Tem críticas. Mas não se pode deixar de observar que hoje o funcionalismo teleológico tem importância primordial na aplicação do direito atual. Daqui a pouco, na próxima aula que eu tenho certeza que você não vai perder, eu vou falar alguma bibliografia para que vocês possam estudar, vocês possam entrar nesse mundo maravilhoso. Vou falar alguns autores importantes para começar. Vou falar sobre isso, não perca a próxima aula, porque isso, como eu já disse nas outras aulas, é importantíssimo para o seu conhecimento. É importantíssimo para saber o que está acontecendo no mundo do direito penal. Quem estuda, entende, sabe antecipar o que vai acontecer. E a antecipação é uma dádiva, é um privilégio, um tesouro de poucos. Porque para chegar a isso tem que ter muito estudo. E você conseguindo antecipar, sendo uma pessoa que antecipa o que pode acontecer, você consegue entender como funciona a lógica. Lembre-se, desde o começo, a filosofia está andando muito junto ao direito penal. Hoje em dia, também a sociologia, a antropologia está chegando cada vez mais próximo. Como veremos também na aula 5. Está chegando cada vez mais próximo. Outros saberes estão dialogando com a dogmática penal, estão dialogando com o direito penal, que são importantíssimos para o conhecimento do que estamos hoje vivenciando. Por exemplo, daqui a pouco na aula 5, eu vou falar de terrorismo, Jacobs, direito penal do inimigo. Sei que vocês gostam desse tema, que desperta muitas emoções. Vou falar um pouco dele, vou traçar as principais funcionalidades e lições para que vocês possam um dia sentar. Hoje eu quero ler sobre Jacobs. Passar o livro, ler, entender toda essa jornada que eu falei nessas últimas 4 aulas. Vocês vão conseguir entender, tem a crítica em relação ao funcionalismo, é que ele é muito aberto, traz princípios. Em relação ao funcionalismo sistemático, as críticas são outras que eu vou trazer na próxima aula. Mas é importante que vocês saibam essa jornada. Essa aula é o passo inicial para vocês avançarem nos estudos do direito penal, entender um dos principais pontos do direito penal, que é a teoria geral do crime. Te capacita para conhecer, entender e discutir. Todos esses pontos, como outro ponto que me perguntam muito, abate de aeronave. Foi lá, abateu a aeronave. O que acontece? Como é que o direito penal analisa isso? Está lá, entra lá o avião no espaço público, pedem para ele descer o voo, porque ele não está obedecendo a autorização, ele não está identificado, e ele não desce, vão lá, dão a ordem, depois eles, autorizados por um superior, abatem esse avião. Ou o próprio terrorismo. Olha o tanto de aspectos importantes. O que eu tenho a dizer para todos é, não perca a próxima aula, porque será importantíssimo e finalizaremos. Claro,
deixando um ou outro conceito de fora porque o tempo não nos permite, mas traçando as principais motivações por trás, a filosofia, o arcabouço normativo filosófico que existe, histórico que existe, para entender todos esses pontos, demonstrando que o direito penal, novamente, é maravilhoso. Agora, vamos para o nosso quiz, vamos para as nossas perguntas, para tentar solidificar um pouco do conhecimento. Pergunta número 1. Sob o prisma do funcionalismo teleológico, a responsabilidade é formada por quais elementos? Tipicidade e culpabilidade? Letra A. Letra B. Antijuridicidade e tipicidade? Letra C. Tipicidade e ilicitude? E letra D. Culpabilidade e necessidade da pena. Conforme eu falei para vocês durante essa aula, a responsabilidade no funcionalismo teleológico de Hoxton, ele vai falar que a responsabilidade é formada por dois elementos. Quais são? Vamos lá, puxa da memória, tenta puxar. Culpabilidade e necessidade de pena. Então, a letra A, quando fala de tipicidade, não é. A letra B, fala antijuridicidade e tipicidade, também não é. A letra C, quando fala tipicidade e ilicitude, tampouco. Então, a resposta, o gabarito da questão, é a letra D. Culpabilidade e necessidade de pena. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Valorações axiológicas com base em princípios constitucionais são características de qual das escolas da teoria do crime? Letra A, finalismo. Letra B, funcionalismo teleológico. Letra C, neocantismo. Letra D, causalismo clássico. Então, as valorações axiológicas. Perceba, com base em princípios constitucionais. Quando ele fala isso, ele elimina o neocantismo e deixa como resposta um funcionalismo teleológico. Por quê? Porque o finalismo, essas valorações existem em medida menor e não colocam como a axiologia dos princípios constitucionais como reitora. Aqui o funcionalismo, sim. Então, quando eu pergunto isso, nós temos como resposta a letra B, que é o funcionalismo teleológico como gabarito dessa questão. É a axiologia baseada em princípios constitucionais. É uma axiologia com limites. Vamos agora para a terceira questão. Qual dessas expressões se refere à teoria funcionalista teleológica? Então, letra A, positivismo, Bellinger, dolo natural. B, teleológico, Hoxton, injusto responsável. Letra C, ontológico, Weltzel, dolo natural. E letra D, valores, axiológico, Mesger, dolo normativo. Conseguiu responder? Vamos agora então para a justificativa. Toda vez que a gente tem a intenção de sistematizar expressões, associar expressões, isso é um dos métodos de aprendizados mais eficientes, aquele de ligar o ponto A ao ponto B. Quais expressões se referem a essa escola do funcionalismo teleológico? A letra A fala que é o positivismo, Bellinger e dolo natural. Como nós sabemos, o positivismo está ligado, na verdade, à escola causal clássica. E Bellinger é o principal expoente dessa escola. Então, a letra A não é verdadeira, não se refere ao funcionalismo teleológico, mas sim à escola causal clássica. A letra B fala teleológico, Hoxton e injusto responsável. Esse é o gabarito da questão. Por quê? Fala de Hoxton, que é o principal expoente, fala de teleológico, que é aquele direito penal teleológico, a funcionalidade, finalidade, um direito penal de consequências, e fala de injusto responsável. Que é justamente o conceito que Hoxton traz, é o conceito que ele traz. Quando fala de injusto responsável, você vai lembrar de Hoxton, você vai lembrar de funcionalismo teleológico. Quando fala de injusto responsável, você vai lembrar de Hoxton, você vai lembrar de mim falando isso também, você vai lembrar de Hoxton, vai lembrar de funcionalismo teleológico, é um injusto responsável. Essa categoria é dele, é particular dele. O injusto a gente já conhecia, agora o responsável, essa junção injusto-responsável, é de Hoxton, é funcionalismo teleológico. Não se esqueça disso. A letra C fala em ontológico, Weltzel e dolo natural. Essa questão não se refere ao funcionalismo teleológico
porque ela se refere sim ao finalismo. Wälzer é o principal autor do finalismo. E a questão ontológica é também do finalismo. Ela também tem uma questão de causalismo, mas Wälzer e ontológico remete bastante ao finalismo. Então a letra C está errada. E a letra D fala sobre valores, axiológico, Mesger e dolo normativo. A letra D também está errada porque ela está se referindo aqui ao neocantismo. Mesger é o principal autor do neocantismo. E quando falamos de valores, poderíamos se referir a funcionalismo teleológico? Poderia. Mas Mesger já invalida a questão. E os valores aqui é importante que eles sejam limitados pelos princípios constitucionais, não são valores soltos, que é muito importante que você compreenda isso. E dolo normativo também está falando de neocantismo. Então, a resposta, o gabarito da questão é a letra B, teleológico, Hoxton e injusto responsável. Então, nessa aula, nós vimos funcionalismo teleológico e Hoxton, vimos a função do direito penal comandando o sistema deixa de ser o grande reitor da situação para ficar como instrumento da função do direito penal, vimos os princípios constitucionais entrando com força no direito penal, a axiologia limitada também pelos princípios constitucionais, mas os valores relendo diversos fatos, vimos pinceladas, o aspecto amplo da imputação objetiva, vimos o injusto responsável, atenção, é muito importante, injusto responsável, vimos tudo isso. A partir dessas considerações, vocês conseguem ler, a partir de agora, livros do Hoxton. Inclusive, gostaria de mostrar que um dos livros vale muito a pena ler. Novos Estudos do Direito Penal. Muito importante. Hoje em dia, vocês, com todo esse arcabouço que eu passei, vocês conseguem ler esse livro. Tem outro livro também muito importante de ler, do próprio Hoxton também, Estudos de Direito Penal. Muito importante. E eu recomendo com muita força também um livro de um brasileiro, chamado professor Dermerval Farias Gomes. Também recomendo muitíssimo, porque ele explica todas essas questões. Então, a aula tratamos sobre isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não percam a próxima aula. Eu vou passar uma bibliografia importante para todos. Eu vou passar, inclusive, um pouco da minha trajetória, de como eu comecei nesses estudos. E vamos falar de direito penal do inimigo, vamos falar de Jacobs, que é a paixão de muitos que estudam pelo direito penal. Forte abraço e até a próxima aula. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar para todos. Forte abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.